This meeting is being recorded. Eu já vou compartilhar a tela? Posso? Pode. Pode, Estela. Se a Miriam quiser dar uma boa noite para deixar registrado, enquanto a Estel vai compartilhando. Bom, então vamos dar início à nossa segunda noite de mini curso de escrita criativa. Boa noite a todos os presentes. E a gente vai compartilhar uma tela, hoje vai ser bem animado, porque a gente não vai ficar só no conceito, vamos também para a parte prática, que é importante. Eu já estou vendo, Estel. Já? Eu perdi a visão Já. de todos aqui, eu não sei como eu faço para ver as pessoas, mas está muito bom assim, hein? Eu estou conseguindo ver, me avisem qualquer coisa então, tá bom? Porque eu não vejo ninguém, vejo só a apresentação. Tá ótimo. Bom, então aqui a gente começou nosso primeiro slide de hoje com a imaginação está próxima do nosso quintal. E eu acho que é uma coisa interessante da gente parar um pouquinho para pensar antes de começarmos os exercícios, é que eu percebo e também sofri isso enquanto aluna de oficinas de escrita criativa, que às vezes a gente percebe a necessidade de quem vai escrever de buscar vocabulários muito difícil, muito rebuscado, pensando que a boa escrita está diretamente ligada ao uso de palavras difíceis. E com o passar do tempo, e com a experiência de oficinas, com grandes orientadores que eu tive a oportunidade de aprender muito, é que, na verdade, tanto a imaginação quanto o vocabulário, eles estão muito mais próximos da gente para uma boa escrita do que a gente pode pensar. Então, é difícil acreditar, mas quanto mais simples a gente escreve, quanto mais a gente permite a nossa memória trazer aquelas frases maravilhosas das nossas avós, das nossas tias, das nossas mães, dos nossos pais, mais interessante pode ficar essa história. Então, é importante que a gente diga isso, inclusive, para os alunos que ficam temendo não saberem escrever. Mas eu não sei palavras, eu não conheço palavras difíceis. Não, não é isso que um bom texto quer. Um bom texto, ele quer você, né? O que você tem, carrega dentro de você. É isso que vai fazer a tal voz narrativa vir à tona, que é o que todo escritor busca, é a sua própria voz narrativa. E ela só vai acontecer se a gente deixar a nossa essência sair, né? Se a gente ficar buscando o vocabulário dos outros escritores, ou um vocabulário muito distante da nossa realidade, pode, além de soar anacrônico, pode soar inverídico, né? E a nossa intenção é que, quando a gente escreva, as pessoas mergulhem na nossa história, acreditem naquilo que a gente está escrevendo. E nada melhor do que a gente escrever aquilo que a gente sabe, né? Então, eu acho que a gente começa a nossa noite de hoje dizendo que está tudo bem escrever o que se sabe. Eu acho que é importante, Miriam, a gente dizer que o objetivo do nosso encontro hoje é fazer com que essa voz narrativa a qual a Miriam se referia apareça, e apareça na prática. Então, no nosso encontro anterior, a gente falou bastante de conceitos, falou do papel do professor nessa produção textual, né, sendo receptivo, sendo aberto, valorizando, incentivando e inspirando os alunos. E hoje a gente vai falar um pouco dos exercícios e vai pedir para vocês participarem, se colocando na pele desse aluno que tem que produzir os textos, né? A gente sempre diz que a gente só escreve escrevendo e que um bom professor ou orientador na produção textual é aquele que também sente na pele o que é a dor e a delícia de escrever. Então, essa vai ser a nossa proposta aqui, né? Que vocês utilizem as suas próprias vozes e que possam produzir alguma coisa aqui nesse tempo que nós estaremos juntos.
E um desses professores, que eu consegui fazer um curso muito bacana, foi o professor Marcelino Freire. E ele sempre repetia isso, que aproxime-se do vocabulário que você conhece para chegar à personalidade do texto. Escreva com palavras que você saiba vestir e sair com elas para a rua. Que isso dá segurança para a gente, né? Se a gente não está escrevendo aquilo que a gente conhece, a nossa própria realidade, o vocabulário que a gente está acostumado, a gente tende a se tornar inseguros. E isso prejudica a escrita, prejudica a imaginação também, porque aí a gente fica ali com um temor de que não saia bom, fica temendo escrever errado ou não saber exatamente o que aquilo significa, e aí essa insegurança acaba bloqueando a criatividade e a imaginação. Então, eu acho que é um conselho muito válido. Quer ler, Estel? Posso. É estranho sem ver ninguém, né? A gente fica com a sensação de que não tem ninguém do outro lado. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. A gente está... O coração verde dos pássaros é um jeito da gente desautomatizar o olhar, né? Como é que a gente olha um coração e que a gente pensa nele verde, natural, na natureza, como é que a gente vê esse pássaro inserido nesse contexto? E quando a gente fala de metáforas, e o Manuel de Barros é maravilhoso na construção dessas metáforas, né? De trazer coisas da natureza com um olhar absolutamente inovador. Como é que a gente faz com que os alunos desautomatizem os seus olhares e como é que a gente mesmo, no momento de escrever, possa parar e contemplar as coisas, né? E contemplar a vida, o simples, e transformar esse simples não em algo rebuscado, mas em algo diferente, olhar de novo alguma coisa que a gente vê muitas vezes e pensar essa coisa de um jeito diferente. Eu acho que a proposta da escrita criativa é essa. Como é que eu articulo as palavras, como é que eu construo as frases, como é que eu dou o senso a um texto com espaços vazios, com fragmentações, com narradores, um ou outro, em que pessoa esse narrador vai estar, como é que eu vou mudando tudo isso, como é que eu vou flexibilizando e a partir daí trazendo algo que é a minha identidade, o meu jeito diferente de escrever e de mostrar ao mundo uma literariedade que é só minha, que é só a minha voz. E aí a gente veio com, mais uma vez, o Manuel de Barros, porque ele é um grande exemplo dessa desautomatização da palavra, que é o poema, antes de tudo, um inutensílio, na hora de iniciar algum convém se vestir roupa de trapo. E eu lembro também de um livro que eu li sobre poética e sobre o fazer criativo e sobre poesia, em que o autor, não vou me lembrar o nome agora, mas ele falava sobre a possibilidade, a necessidade de quem escreve olhar para as coisas como se fosse a primeira vez. Esse espanto inicial que tem quando a gente vê algo, que é o olhar da criança, inclusive, com esse olhar que a gente procura criar e imaginar para que as palavras venham, né? Então, quando a gente vive nesse automático e já acha que tudo é tudo tão igual e se entrega a essa rotina e já não consegue mais olhar as coisas com esse espanto, as pessoas com esse espanto, a gente perde a capacidade de imaginar e de criar, logo fica mais difícil que as palavras se acheguem na gente, né? Bom, então, a partir daqui, eu vou parar de compartilhar só um minutinho. Deixa eu voltar aqui,
porque nós estamos em 7 pessoas e eu queria fazer um convite para que quem tiver possibilidade, que abra as suas câmeras, porque a gente vai fazer sugestões de exercícios e a gente vai precisar muito da participação de vocês. São exercícios que depois podem ser utilizados em sala de aula, mas que também podem ser utilizados por quem quiser escrever, independente de estar ou não. Então, a gente vai começar aqui com a proposta pedindo para que vocês vivenciem a experiência. Esse é o nosso objetivo e por isso, quanto mais vocês puderem participar e conversar conosco, acho que faz com que seja mais dinâmica aqui a nossa proposta. Então, vou voltar, vou tentar compartilhar de um outro jeito para ver se eu consigo ver vocês enquanto eu compartilho. Deixa eu ver aqui, exibição de galeria, e agora eu vou tentar compartilhar. Vamos ver. Compartilhar. E aqui. Apareceu a tela, vamos ver. Ó. Mas eu continuo sem ver ninguém. Não sei por que mas eu eu estou também. Eu vejo só você. Todo mundo só vê a tela ou só me vê? Não vê. Será que você consegue nos ajudar, Cássia? Eu vejo todo mundo. Agora, deixa eu ver como está meu view aqui. Meu view tá by side gallery. Deixa eu ver aqui, visualizar. Exibição do palestrante, exibição de galeria. O meu tá exibindo a galeria. Mas ainda assim, eu não sei por que não. Janela. Se eu compartilhar a janela, quem sabe? Não consigo. Bom, enfim. Fico mesmo sem ver as pessoas. Você quer começar, Miriam? Para soltar a caneta, sugestões de atividades. Aí a gente vai para o primeiro slide de atividades. Então, essa proposta é uma proposta que eu acho bem interessante para ser a número 1, inclusive em sala de aula, porque quando a gente não tem que pensar no texto, né? A gente não tem que pensar em absolutamente nada. Então, a gente vai colocar um reloginho aqui de exatos 2 minutos e vocês vão escrever o que vier à mente, sem pensar, que é justamente para destravar a escrita que a gente está ali prendendo, né? Então, não sintam vergonha e não parem para pensar, mas eu vou colocar aqui o cronômetro e ele está valendo a partir de agora. Escrever assim o que veio à mente? Tudo que vier à mente, sem ordem, sem nada.
Ok. E aí? Foi difícil? Para mim não foi. Deu, Não? Que bom. deu um parágrafo pequeno. Você quer compartilhar com a gente? Ah, sim, claro, eu vou ler. É bem rapidinho. Tá bom. Estou tranquila no meu canto, descansando, escrevendo, vivendo a vida. Preciso sair mais para me divertir, mas prefiro estar só e em paz com os meus pensamentos. Ah, como não existe coisa melhor. Olha só, e ainda saiu bonito. Não saiu desordenado. Obrigada. Hã? Não Não saiu entendi. desordenado, não saiu desordenado. Saiu bonitinho. Ai, obrigada. Você é uma pessoa organizada. Obrigada. Alguém mais? Eu gostaria de compartilhar também, Mariluz. Vai. O meu também deu um parágrafo curtinho. E começa assim. Ele era inquieto, divertido e muito querido. Na adolescência, sempre saía para se divertir e era o centro das atenções. O tempo foi passando, o relógio da vida correndo. O tempo passa, a vida corre e as coisas mudam. Hoje, seus olhos já não brilham. Ai, que bonito. Lindo, Maria Luz. E o melhor, que já foi pensando no outro. Ela nem foi egoísta, assim, porque o tempo é curtinho e geralmente a gente pensa na gente, né? É. E eu achei interessante você já, né, colocar esse outro olhar, né? O olhar sobre o outro. Uhum. Quem mais quer, Cássia, compartilhar? Mas É, aí depois perguntar. dessas duas, né? Assim, é a primeira vez que eu faço. Aí, porque o que eu fui muito vier. concreto, né? Estou vendo aqui que eu fui muito. Mas vamos lá. Pensei em um livro sobre uma criança e sua mãe. Nele, vemos a mãe acompanhando a criança em sua fantasia. Lembro que esse pode ser um modelo ao professor ou à professora. Acompanhar e conversar sobre a língua do fato e do relato. Gente, é teoria isso. Super didática, a professora gritando aí, né? Aí termina assim, minha filha, durante algum tempo dizia, mas é brincadeirinha, mamãe, porque ela ia... Aí eu olhava e ela falava, brincadeirinha, mamãe. São as memórias, né? Que é muito bom da gente puxar a memória com esses exercícios. Alguém mais se sente à vontade de compartilhar? Eu posso compartilhar o meu. Na verdade, a gente está propondo o exercício e como no encontro anterior nós tínhamos mais pessoas, eu nem pensei que pudesse fazer, mas quando eu vi um grupo menor, falei, bom, vou escrever porque isso que nós dissemos no início é verdade, a gente só escreve escrevendo, a gente só consegue apoiar a escritura de outras pessoas na medida em que a gente participa do exercício. E aí fui fazer o exercício e não tinha pensado em absolutamente nada. E é engraçado porque sai de um jeito maluco, você não sabe de onde vem a história, né? E vou ler o meu. E caiu sem jeito. A pelada era o seu artifício de felicidade, mesmo com a fumaça dos carros no campinho de terra. Os pés doíam. O tênis talvez devesse ter sido trocado há alguns meses, mas não foi tanto que arrecadou nas entregas. Que pena, pensou. Vou ganhar mesmo com os pés doendo, só tem perna de pau aqui. Olha, eu acho que está pedindo uma continuação de história, viu? Acho que você já tem um início ou de um conto, de alguma coisa. Eu acho que o seu lado ficcionista, ele está precisando ser aflorado, ele está gritando aí.
Eu entendo zero de futebol, gente. Não... Enfim. Muito bom, eu achei excelente. Eu achei muito bom. E a gente percebe o quanto as escritas são muito diferentes, né? Que isso é o mais legal, eu acho, que de quem é professor, ter esse contato com os jovens, com as crianças, e através da escrita a gente perceber toda essa diferença de personalidade, né, de criatividade, o que às vezes incomoda, porque às vezes na escrita a gente acaba colocando para fora alguma dor, né? Principalmente as crianças falam muito pelas imagens de desenho, pela escrita, quando já conseguem escrever. Então, às vezes, inclusive, é um campo de denúncia, né, que acontece quando se propõe escrita e desenho em sala de aula. Muitas vezes, infelizmente, a gente acaba descobrindo situações de violência porque a gente conseguiu dar aquele tempo para a criança se manifestar, né? E sair um pouco desse automatismo da sala de aula e de só receber conteúdo e ter aquele momento de se expressar e colocar para fora o que está incomodando. E acaba que isso é uma ferramenta importante do olhar do professor, né? Muitas vezes os professores conseguem, além de enxergar essas situações de violência, problemas em relação à criança mesmo, que os pais ainda não conseguiram perceber, seja alguma síndrome, seja algum problema de vista, às vezes, né? Então, o olhar do professor, ele é fundamental. E eu acho que a presença da escrita criativa, nesse sentido, ela é muito colaborativa com o professor, sabe? Então, a gente percebe o quanto as coisas afloram a partir de dois minutos que vocês tiveram para se manifestar, né? Então, é muito Vou legal. voltar a compartilhar, tá? Para a gente Tá bom. seguir. Compartilhar. Aqui estamos. Vamos para a segunda. Vai lá, Miriam. Aí a gente veio com a proposta 2 para falar só um pouquinho do haikai, porque é um tipo de poesia mais simples, entre aspas, porque a gente vai ler sobre o que é, mas como é mais curto, é possível, né, se desenvolver melhor em sala de aula do que a gente, de repente, pedir um poema mais longo. Então, aqui a gente trouxe só um enunciado para explicar rapidamente que o haikai nasceu no Japão no século XVI, derivado da Renga, poesia tradicional do país. Matsu Basho, poeta andarilho, imortalizou esse gênero poético como um caminho para se atingir a iluminação dentro de preceitos zen budistas. Otávio Paz utilizou diferentes metáforas para definir o haikai. É um instante poético, anotação rápida, palavra cápsula carregada de poesia, verdadeira recriação de um momento privilegiado, exclamação, caligrafia, pintura e meditação, tudo junto. Poesia condensada, o haikai é uma espécie de flash, imagem completa disparada contra a retina mental. Não fala do vento, venta. Não fala do canto, canta. Não fala da água, molha. No Brasil, o haikai foi amplamente praticado no século XX. O poeta Guilherme de Almeida desenvolveu uma forma fixa para o haikai em língua portuguesa. 17 sílabas, distribuídas em 3 versos, 5, 7 e 5, que buscam apresentar uma imagem relacionada à percepção da natureza e associada à sensação, emoção ou sentimento. E aí um pequeno exemplo só para a gente captar o que é o haikai, que é do Guilherme de Almeida, Velhice. Uma folha morta, um galho no céu grisalho, fecho a minha porta. E aí, a proposta é que agora vocês escrevam um haikai a partir dessa foto, que é a proposta que a gente traz aqui. Não precisa ser Quanto 5, tempo 7, 5, né? tem?
Olha, 5 minutinhos, nós somos poucas pessoas, na medida em que vocês vão terminando, vocês podem dizer pronto, 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 e aí a gente acompanha, quando vocês tiverem terminado, Tá a bem. gente retoma. Tá, obrigada. Oi, boa noite. Eu já acabei, mas assim, eu não sei se o que eu fiz, vamos dizer assim, seria bem um haikai, mas de qualquer forma saiu uma poesia. Olha aí, é o que importa. O objetivo é o exercício. Então, Exatamente. a gente não está aqui para julgar, dizer que está certo, que está errado. Vamos praticar isso que a gente quer. Então, tá bom. Também terminei. Nath, se quiser ler, fica à vontade. Eu vou parar, eu vou interromper o compartilhamento e aí a gente volta juntos também na tela. Quem quer começar? Eu posso começar, então. Aí depois é a Nath, porque e por último é ruim, viu, gente? Bom, eu tinha posto, vou falar o que eu escrevi, depois eu falo a ideia. Campo florido, cores do arco-íris desabrocham no jardim, primavera. Ótimo. Aí eu Obrigada. fiquei sem dúvida se o título seria Primavera e tirava ou Campo Florido e tirava, mas eu acho que ficou com 4 linhas, tudo bem, né? Pode ser o Primavera como título, não tem problema. Se você quiser trocar, tudo certo. E aí, Nath? E a Maria Luiz está empolgada, porque ela fez mais de um haikai. Bom, Ela já escreveu um livro de haikai ali. aqui eu tenho. Começa assim: lindo campo colorido, flores, verde, paz, um convite à reflexão. Muito bom, obrigada. Obrigada. Realmente ficar para o final é mais difícil, hein? Eu fiquei na dúvida do exercício, porque assim, são 3 versos, né? Mas só que tem as 17 sílabas, e eu fiquei na dúvida entre o esquema 3-7-5, enfim. Aí eu fiz o que eu fiz aqui, gente, vejamos. Elas eram belas, cores ecoando nas retinas profundas e leves, iluminando todo o meu ser. Eu fiz por palavras, a contagem 3-7-5 foi em palavras. Entendi. Mas sabe que a gente adotou um haikai muito nosso, sem se preocupar tanto com a contagem, né? Inclusive o Paulo Lemins, que é um que fazia haikais maravilhosos e nem sempre obedecia à regra.
Então, acabou que essa obrigação de seguir a regra deixou assim de existir. Só se você for realmente uma poeta que quer manter a tradição, mas o Leminski arrasava em haikais e não necessariamente pegava a fórmula correta, sabe? Eu também, quando tento haikai, tem vezes que bate, tem vezes que não bate, tá tudo bem. Ah, então tá tudo Tá tudo bem, tá O tudo nosso ótimo. objetivo principal foi falar que pode-se utilizar diversos gêneros de escrita, né? A gente trouxe o haikai, a gente tinha pensado em conto, a gente tinha pensado em crônica, a gente tinha pensado em texto publicitário, a gente tinha pensado em outras possibilidades, mas diante do tempo que nós temos, a gente acabou optando pelo haikai, porque a gente tá falando de algo que cabe dentro dessa minutagem que a gente tem aqui. Mas dentro da sala de aula, com a possibilidade de tempo, dá para fazer propostas, levando um estímulo visual, caminhando por diversos temas, gêneros literários. Então, era muito mais nesse sentido. A gente queria dizer, olha, a partir de um estímulo, né? O haikai sempre fala da natureza e do externo, mas dá para fazer outras coisas, dá para fazer outros tipos de exercícios. Porque pode passar para casa, por exemplo, né? E a pessoa trazer na semana seguinte, né? Se for uma aula que é uma vez por semana, e aí ela consegue desenvolver muito mais do que os 3 versos. Então, a proposta é legal porque ela é isso que a Estel falou, você pode adaptá-la, né? Uma foto que gera um haikai, uma foto que gera um conto, uma foto que pode gerar uma crônica. Uma série de fotos que podem gerar um texto e que depois inverte-se a ordem dessas mesmas fotos e pede-se um outro texto, né? O que aconteceu de diferente quando a gente trocou a ordem dessa foto? Virou outra coisa? Então, dá para brincar com isso também. Muito. Vou voltar a compartilhar, seguimos. Me avisem quando tiverem vendo. Pronto. Já. Tá. Pode continuar, Miriam. Então, aí a gente veio com a proposta 3, que é uma proposta um pouquinho mais ousada e vai exigir um pouquinho mais de vocês, e que a gente achou bem interessante, que é sobre a construção da personagem, e que, às vezes, é uma das maiores dificuldades para quem quer começar a escrever, é pensar nas características, né, e nesse personagem. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a temática ou com o enredo e esquecem que a gente quer se identificar. O que o leitor gosta mesmo é de se identificar, de achar que aquele personagem poderia existir de verdade. Então, ele é muito importante, né? Talvez ele seja o que é mais importante. Se o personagem é bom, o enredo, a história, o que você quer contar é o que menos importa. Pode ser o mais simples possível. Você pode contar o dia dele de 1 hora boba do caminho no ônibus e isso virar, né, uma grande história. Então, na verdade, eu acho que é a personagem quem arrebata o leitor. Então, preciso pensar com muito carinho nessa personagem. E aí a gente pode treinar. Então, em 2 minutos, eu vou colocar o cronômetro aqui quando eu disser já. Vocês podem escrever num papel as seguintes características de um protagonista de vocês: o nome e o sobrenome, onde esse protagonista vive e qual a idade. Tá bom? É isso. Valendo.
Pessoal, é nome, sobrenome, onde vive e o que mais? Idade. Idade. Obrigada. Já? Muito bem, acho que entraram outras pessoas depois que a gente já tinha iniciado. O convite é, na medida em que vocês possam e se sintam à vontade, abrir a câmera e compartilhar com a gente, né? Acho que fica mais bacana na medida em que a gente pode trocar e pode ouvir o que o outro escreveu, essa coisa do leitor particular, né? E de ter alguém escutando o que a gente está escrevendo e nos apoiando, sempre é muito boa e produtiva. É um convite aí para quem quiser. A gente vai seguir aqui. Vou voltar a compartilhar para a gente ir para a próxima etapa do exercício. E aí, então, a gente pede que pelo menos 2 pessoas possam apresentar essas personagens para que a gente ouça o que saiu por aí. Quem se candidata? Eu posso me candidatar. Vai, Marilene. Eu vou apresentar meu personagem, então, tá? Tá. Dizendo quão difícil que foi, porque eu não tenho filho ainda, mas eu fiquei imaginando que deve ser muito difícil você dar nome a alguém, né? Então, os personagens são filhos de um escritor. Então, achei bem desafiador, principalmente o nome, né? E concordo totalmente com vocês, os personagens se fixam muito na nossa cabeça, né? Então, é bem diferente do espaço, ou do tempo em que se passa uma narrativa, enfim. A minha personagem chama-se Carla Ortiz. Ela tem 33 anos e está morando em Braga, Portugal. Muito bem. Ela está muito chique, eu gostei muito. Eu gostei muito também. Quem mais vai compartilhar? Pode ser eu. Claro, pode ser, Nata. Vamos lá. Coloquei assim. Ana Caterina Sperancosa nasceu na Itália e atualmente mora no Brasil. É uma jovem de 21 anos. Assim, só o começo. Esperancosa? Isso, é um nome que eu inventei. Tá. Ana Caterina Esperancosa, e quantos anos? 21. E o que mais você disse de onde ela vive? Ela nasceu na Itália e atualmente mora no Brasil. Tá. Tem mais alguém que quer compartilhar? Posso falar o meu. Maria da Paz Souza, eu não tinha posto sobrenome. Sobrenome para mim é mais difícil do que nome, Marilu. Maria da Paz Souza, que é nasceu em São Paulo e tem 80 anos. Muito bem. Foi bom porque ficaram bem diferentes, eu gostei disso. Muito bem. Acho que não sei se a gente precisa compartilhar. Acho que sim, só para vocês verem. Deixa eu ver aqui, peraí. Só para vocês verem o slide, eu vou voltar a compartilhar a tela. Só para saber do que se trata. Muito bem. Então, vocês apresentaram seu personagem e agora nós estamos brincando aqui entre nós mesmas. Acho que se alguém mais quiser entrar, outros voluntários precisam fazer perguntas acerca desse personagem. E
alguém pergunta e quem criou o personagem responde, dando detalhes adicionais desse personagem. A gente está criando na hora. É esse o objetivo da escrita criativa. Então, a gente tem que começar pela Mariluz. A Mariluz já nos apresentou a Carla Ortiz, que é uma mulher de 33 anos que mora em Braga, Portugal. Quem quer fazer perguntas a respeito da Carla Ortiz? Acho que eu A posso Carla é perguntar. casada? Eu já ia perguntar. Mas, assim, a Carla é casada? Não, a Carla não é casada, ela está noiva. Olha, já temos uma informação, tá E noiva. brasileira, mas o noivo é português. Ah, o noivo é português. Pode perguntar, Cássia, o que você vai Eu queria perguntar? perguntar qual a profissão. Ela é pesquisadora, está em Braga para fazer um doutorado em literatura de língua portuguesa. Ah, eu ouvi dizer que a Carla tem muitos pesadelos à noite. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Sim, sim. Ultimamente ela tem tido mesmo, tem cerca de uns 3 meses, 2 meses mais ou menos, porque ela não sabe ao certo o porquê ainda, mas ela sente muita falta da família e o fato de não saber se ela vai voltar para o Brasil ou se vai permanecer morando lá com o futuro esposo tem atordoado muito, então eu acredito que é por conta disso. Uhum, muito obrigada. Mais alguém tem curiosidades a respeito da Carla? Eu acho que é. Sim. Tinha falado a idade, eu não anotei a idade. É 33 anos. Ah, legal. Posso falar? Claro. Pode. A Carla, ela, com todos esses pesadelos, esses problemas, ela tá bem, ela anda fazendo algum tratamento psicológico, alguma análise, ou ela, vamos dizer assim, por enquanto não está fazendo nada, tentando se virar sozinha com os problemas? Então, ela está muito relutante para procurar essa ajuda, mas uma amiga dela, a Vanessa, que também é brasileira e também está fazendo doutorado em Portugal, já indicou muitas vezes que ela fosse procurar essa ajuda, porque a Carla tem relatado algumas paralisias do sono e corriqueiramente ela está tendo esses pesadelos. Então, ela está um pouco relutante, mas a Vanessa ainda insiste que ela vá. Que bom. Mas assim, a Carla, ela tá feliz com o relacionamento que ela tem com o noivo português ou não? Isso, essas coisas assim dela ter esse pesadelo influencia no relacionamento? É por causa do relacionamento? Como é que tá? Olha, com o João, que é o noivo, está tudo muito bem. Mas me parece que ela sente muita falta de casa, da família que é do sul do Brasil, né? A família é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e é muito difícil que a família consiga ir vê-la ou que ela consiga vir para o Brasil vê-los. Então, eu acho que tem muito a ver mesmo com o relacionamento familiar, mas com o João, ela parece estar muito contente, assim. Ele dá muito suporte para ela, principalmente na pesquisa acadêmica, que é bem pesada, né, para ela. Ela tem que fazer muita pesquisa, ficar muito tempo, horas a fio pesquisando, e ele dá muito suporte, mas a falta da família acredito que esteja sendo o maior comprometedor aí desses pesadelos. Muito bem, obrigada. A gente já sabe suficiente sobre a Carla, então a gente pode passar um pouco para Ana Caterina Sperancosa, que tem 21 anos, nasceu na Itália, mas mora no Brasil. Eu posso começar perguntando? Pode.
eu queria que você me contasse a respeito da Ana Caterina, porque ela é uma mulher tão silenciosa. É que assim, na verdade, ela veio trabalhar no Brasil porque devido a uma oportunidade na área de jornalismo que ela teve para ser correspondente internacional na Itália. Mas assim, ela também veio para o Brasil não só porque ela conseguiu uma boa oportunidade profissional, mas ela também era meio silenciosa porque ela teve problemas na Itália a respeito de, mas mais assim, não tanto pessoal, mas é mais profissional a respeito do trabalho que ela estava desenvolvendo e algumas notícias que ela publicou, tudo e tal, não que deu uma repercussão negativa em relação a ela, mas ela foi meio que ameaçada e por isso ela decidiu morar em outro país para poder viver um pouco mais sossegada, dar um tempo. E assim, ela não sabe se ela vai voltar para a Itália ou não, mas ela prefere ficar aqui para dar um tempo por causa desses problemas. Super obrigada, Nata. Na verdade, eu fiz uma pergunta, né, e já tinha feito para Mariluz e fiz para a Natanaela também, bem direcionadora. Então, eu disse assim, eu ouvi que ela está tendo pesadelos. E depois eu digo, por que que ela é tão silenciosa? Quem está escrevendo pode tomar o rumo que bem entender. Então, a resposta é não, ela não é silenciosa. Assim, essa é uma característica. Você não precisa concordar com quem tá fazendo as perguntas. Você não precisa dizer sim, ela está tendo pesadelos, ou sim, ela é silenciosa por isso ou por aquilo. Então, essas perguntas foram meio provocativas, mais do que investigativas, elas foram direcionadoras, mas é importante vocês pensarem, né, e passarem isso para os alunos, que uma pergunta, mesmo sendo direcionadora, ela pode ser contestada. Então, fala assim, olha, Ana Caterina é tudo menos silenciosa. Então, também dar essa oportunidade, transitando entre perguntas abertas e perguntas direcionadoras, perguntas mais fechadas, assim, é isso ou é aquilo? Então, a Natanaela perguntou a respeito da Carla, se ela estava tendo problemas no relacionamento com o noivo. Então, esse tipo de coisa, né, instiga as pessoas a pensarem a respeito do seu personagem. Acho que era principalmente isso. Cássia, eu vou te pedir desculpa, mas se a gente não seguir adiante, a gente não consegue passar as próximas etapas. Então, é muito mais no objetivo de continuar no exercício, tá bom? Então, vou voltar a compartilhar aqui. Você segue, Miriam? Sigo. E aí, então, a gente gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho em 3 comportamentos que são frequentes dessa personagem de vocês. E também descrevam uma situação inesperada que essa personagem viveu semana passada. E a gente vai dar esses 2, 3 minutinhos para vocês pensarem nesses 3 comportamentos que são frequentes e nessa situação inesperada da semana passada. Valeu.
Dá para repetir 3 comportamentos frequentes e uma situação inesperada que viveu semana passada. Vemos. Vamos Podemos começar, então. Será que a Cássia agora quer dividir com a gente? Posso começar. Então, vamos lá. Minha personagem é Maria da Paz Souza, nasceu em São Paulo, tem 80 anos. 3 comportamentos frequentes. Ler o jornal toda manhã, usar branco às sextas-feiras, fazer ligações aos domingos pela manhã. Situação inesperada, que viveu na semana passada. Esqueceu o número de telefone do seu neto primogênito. E aí, pessoal? Muito bom. A gente começa a imaginar, né, a personagem. Eu não sei se aconteceu com você, mas eu acho que ela, de repente, já apareceu na sua mente. Né? Eu acho que isso é muito interessante, que à medida que a gente vai acrescentando as características, a figura da personagem começa a se desenhar na nossa cabeça involuntariamente. Eu acho que você já chegou aí nesse momento. Eu ia falar, mas queria que outras pessoas perguntassem ou fizessem comentários. Alguém quer se manifestar a respeito da Maria da Paz? Eu quero. Eu quero saber o que ela fez para descobrir o número do primogênito, do neto. Qual foi a história? Ela não fez nada, ela tá preocupada com o esquecimento. Ela tá tentando compreender por que ela esqueceu o telefone, o número do telefone. Essas ligações que ela faz nos domingos pela manhã é para esse neto? As ligações são para todas as pessoas afetivas do relacionamento dela. Uhum. Ela vive sozinha, a Maria da Paz? Boa pergunta. Não sabemos. Eu diria que não, assim, quando você perguntou, eu pensei em não, mas aí eu falei assim, nossa, mas essa história não cabe para alguém que não vive, mas eu acho que ela não vive sozinha. Todas as histórias cabem. Todas as histórias têm cabimento, mesmo que elas partam para o fantástico, e acho que essa parte que é bacana da escrita criativa, né? Cabe que a Maria da Paz viva sozinha, do mesmo jeito que cabe que a Maria da Paz não viva sozinha, ou cabe que se crie um contexto onde o leitor não sabe se ela vive sozinha ou não, e o intrincado dessa história vai ser que esse leitor descubra se ela está vivendo sozinha ou se tem alguém que vai apoiá-la nessa descoberta ou na utilização da tecnologia. Então, eventualmente, esse pode ser o grande quê
dessa história, descobrir se ela está sozinha ou se ela não está sozinha e escrever em torno disso. A Maria da Paz, ela tem muita história para contar. Então, eu acho que, de repente, você deixa ela aí no seu caderno, anotadinha, e começa a desenvolver por meio desses exercícios de características, porque a gente percebe que é como se fosse um fio, né, que vai puxando. Você pegou uma característica, já foi desencadeando em outra coisa. Então, isso que é o bonito dessas perguntas, né? As perguntas são muito importantes na hora da gente criar histórias. São elas que vão fazer a gente desenvolver o texto, né? São essas perguntas, porque senão a gente fica, às vezes, eu não sei do que falar, não sei o que escrever, não sei como continuar essa história. Faz pergunta. Começa a fazer pergunta. Ou pede para alguém fazer perguntas para você, mesmo que nem conheça essa história, mas peça para alguém, me pergunta alguma coisa aí, se você tivesse curiosidade por uma pessoa. Uhum. Você sabe que a Maria da Paz me lembrou o último livro do Coetzee, que se chama Contos Morais, onde ele fala do envelhecimento das mulheres e o envelhecimento de uma mulher sozinha. O que acontece no momento em que os filhos decidem interditar essa mãe, que é uma mulher autônoma, que é uma mulher que está vivendo sozinha há muitos anos, e que eles decidem que de um momento em diante eles têm que morar por perto, ou ela tem que se mudar, ela é uma mulher que está morando em outro país, sozinha, e o que vai acontecendo? Então, eu escuto a Maria da Paz e me veio imediatamente esses contos, e que tem uma reflexão sobre envelhecimento, sobre as mulheres que são independentes, o que acontece com elas quando elas envelhecem, como é que os filhos cuidam dos pais, os dilemas geracionais. Então, tem um monte de caminhos aqui que seriam possíveis quando a gente fala da Maria da Paz. Vou até mostrar a capa para quem se interessou pela dica, porque eu também fiquei muito apaixonada pelos contos morais. É esse aqui, aquele meu está no Kindle. Uhum. Saiu pela Companhia das Letras, e é um livro rápido da gente consumir, mas extremamente denso, muito profundo, traz altas reflexões, então fica como dica de boas leituras que fazem com que a nossa criatividade né, desenvolva. Muito bem. Seguimos para a gente passar mais um pouquinho os exercícios. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar. Pode seguir, Miriam. Eu não tô... Ah, você está sem voz. Eu estou vendo que você está em silêncio. Voltei aqui. Eu esqueci que eu estava em silêncio. Está aqui. Então, a construção da personagem, a gente pensou em fazer com vocês a questão do diálogo, porque às vezes é algo que a gente não treina muito e na hora que a gente precisa fazer, a gente entra em pânico. Como escrever um diálogo? Inclusive, quem escrevia diálogo muito bem é o Hemingway. Eu tenho alguns livros dele que eu gosto muito, outros nem tanto, mas ele era bom de diálogo. Então, para quem quiser dar uma oxigenada, né, na criatividade e na imaginação para diálogos, o Hemingway traz umas coisas interessantes. Então, aqui a nossa proposta é a personagem de vocês certamente tem um vizinho, porque, como disse a Estel, quando a gente estava montando, ela não mora na Lua, ela mora num lugar, e esse lugar tem alguém por perto, e a gente gostaria que vocês pensassem, então, o que aconteceu, né, para poder haver esse diálogo? Qual é o estado de ânimo dessas duas pessoas? Há um impasse ou está tudo bem? Então, fica aí esse exercício de 3 minutinhos para vocês pensarem.
São de 7h41, ou 8h40, desculpa, porque eu estou em Manaus, gente. Então, para mim é 7h41. São 8h41, 3 minutinhos. No meu reloginho já deu o tempo. E aí? Posso começar? Ó, Sim. a Carla está lá em Braga, né, Portugal, e está tendo um impasse com a Ana, que é a vizinha dela do andar de cima. Ela mora num apartamento, então no andar de cima, a Ana, ela mesma pegou a furadeira e começou a furar a parede de um dos banheiros do apartamento. E começou a haver uma infiltração e está ocasionando problemas no apartamento da Carla. Então, qual que é o estado de ânimo, né, dessas duas personagens? As duas estão exaltadas e a Ana, por muitas vezes, acaba elevando a voz dela, tentando se defender do problema. E há um impasse, sim, o impasse é que a Carla quer que isso seja resolvido o mais cedo possível, mas a Ana está dizendo que ela não tem o dinheiro para pagar o conserto o quanto antes. Então, este é o impasse. Então agora nós vamos fazer o diálogo. Você será a Carla e eu serei a Ana. E nós vamos fazer o diálogo, porque quando a gente está falando de diálogo, a gente tem que botar voz nesses personagens, das pessoas dialogando. E eu, que sou a Ana, sou uma portuguesa, digo, Carla, queria entender, queres que eu pague a reforma do teu apartamento? Não vejo nenhuma razão para ser isso. Não vejo. Mas, Ana, o que eu vou fazer agora? Porque a parede está toda levantada, o ladrilho está subindo, sabe? O ladrilho. O que eu vou fazer agora? Eu preciso que esteja tudo em boas condições. Eu não posso ajudar as condições do seu apartamento. Você tem que fazer suas reformas sem contar com o meu dinheiro. Mas, meu Deus, mas eu ganho em real, eu nem ganho em euro. O que eu vou fazer, Ana? Você precisa resolver isso.
Sinto muito, depois as pessoas dizem que nós portugueses temos preconceito com os brasileiros. Se ganha em real, tem que viver no Brasil, não em Portugal. Ai, desculpa. Assim, mas está nos jornais nos Foi últimos ótimo. dias, né? Essa coisa do preconceito, eu não resisti. Só pela interpretação no sotaque português já ganhou vida, gente. Pronto. Não, mas a brincadeira, brincadeiras à parte, né? Eu peço desculpas pela brincadeira, mas quando a gente fala de diálogo, é pensar exatamente isso, né? Como é que a gente inclui o discurso direto no texto? Como é que a gente coloca os sotaques, os trejeitos, as gírias, como é que a gente coloca o jeito particular de uma pessoa falar, né? Como é que a gente diferencia? Obviamente que eu fiz uma caricatura aqui, mas a gente está falando de alguém que está vivendo em Portugal, que é a Carla, que é uma pessoa que é a Mariluz disse, ela é do Sul, de Santa Maria, e conversando, dialogando com alguém que é uma portuguesa, que é a Ana. Como é que a gente diferencia culturalmente? Se é que isso nos interessa dentro do texto que a gente vai construir, né? Assim, como é que a gente diferencia um personagem de outro? Como é que a gente dá essas características? Como é que a gente dá peculiaridade para cada para cada uma dessas pessoas com voz própria? Então, escrever o discurso direto é super importante dentro da escrita criativa. Porque eu acho que é o diálogo, você é obrigado a pensar na personalidade da personagem, né? Quando você faz tudo em discurso indireto, você só está preocupado com aquela pessoa que está dizendo que o outro fez, né? Mas no direto, essas gírias, esses jeitos de falar, eles são importantíssimos, porque é o que vai dar vida a esses personagens. Então, se, por exemplo, a Carla, que é do Sul, possivelmente ela tem determinado vocabulário que, na hora que a gente está escrevendo essa história, se nós, escritores, não somos do Sul, é importante que a gente faça pesquisa, que é uma das coisas que, às vezes, quem quer escrever acha que não vai acontecer, porque está escrevendo uma contemporaneidade e acha que já sabe o que está acontecendo e basta. Mas a pesquisa, ela é fundamental para que a gente passe essa realidade maravilhosa que a Estel acabou de passar com o sotaque português. Senão, a gente não consegue passar a tal da veracidade para o nosso leitor. Se de repente a Ana, foi dito lá na frente que ela é do Sul e ela solta do nada uma gíria paulistana, o leitor ele vai se tocar, né? Que ele vai olhar e vai causar uma estranheza. Ou se a vizinha é portuguesa e não traz em nenhum momento alguma palavra que a gente identifique de onde ela é, também não vai, né, nos interessar. A gente vai dizer, bom, eu acho que a gente não se envolve com a história, a questão é essa. Quando a gente... As palavras de cada personagem, elas são muito importantes nesse sentido, para a gente conseguir se envolver e passar essa veracidade. É interessante, né, Miriam, porque é muito importante, então, para o escritor não perder de vista qualquer detalhe que ele coloca, então, no seu texto, né? Porque quando vocês estavam me perguntando as características da minha personagem, eu soltei que ela era de Santa Maria, mas assim, eu nem tinha lembrado disso agora na hora do diálogo, senão poderia ter colocado um bar, alguma marca linguística assim. Então, eu tinha se perdido até na minha construção da personagem, né? Enquanto a Estel demarcou bem o sotaque português e tudo, né? Sim. Mas aí é que vem a questão da necessidade dessa orientação na hora da escrita. São esses pequenos toques que fazem toda a diferença. Por isso que não existe o certo e o errado, e a gente diz que não se ensina a escrever. A gente orienta, porque esse olhar de fora, ele é muito importante. Quando eu escrevo, geralmente eu passo para minha irmã fazer uma primeira leitura
para que ela tenha esse olhar do leitor e de um leitor já, né, mais crítico, de apontar se eu estou passando alguma verdade com aquela minha história, se trata de uma história que envolva a realidade ou não. Eu lembro que quando eu estava escrevendo o Terra Úmida em si, eu coloquei uma expressão, foi exatamente o que você fez, eu esqueci que eu estava no início do século XX, e eu coloquei uma expressão que eu não vou me lembrar agora. Aí a minha irmã prontamente, né, mandou um e-mail dizendo: gata, em 1910 a gente não falava desse jeito. Então, assim, acontece, e daí vem a necessidade do escritor nunca achar que ele é autossuficiente, né? Uma das coisas que a gente aprende na escrita é a humildade. A gente precisa ouvir o outro, passar para essa outra pessoa escrever. No caso, a orientação de vocês enquanto professoras e professores é importantíssima. E, obviamente, que esse orientador e essa orientadora também tem que ter o manejo de saber falar. Eu já participei de oficinas que o professor foi tão indelicado que possivelmente a pessoa nunca mais voltou a escrever. Então, essa sensibilidade do professor, do orientador, ela é importantíssima para que a gente não perca o escritor, né? Ninguém nasce pronto, o escritor não nasce pronto, a gente nem vai conseguir morrer pronto, na verdade. A gente está sempre num processo de aprendizagem. E aí, o terceiro olhar, ele é muito importante. Muito bem, então volto a compartilhar aqui um pouquinho, vamos ver. E vamos para o último exercício. Vai, Mira, pode passar esse último. Você tá com o microfone fechado de novo? Será? Estou. Vamos lá para a última parte da nossa escrita criativa, que é: escreva 5 frases que são recorrentes na fala ou nos pensamentos da protagonista ou personagem de vocês. 5 frasezinhas que ou elas costumam falar para alguém ou que elas só falam para elas mesmas. No meu reloginho já passaram os 2 minutinhos. Acho que a gente tem que dar andamento para a gente conseguir encerrar no horário. Quem quer falar? Pode ser eu. Então vai, Natanaela, por favor. Então, aí eu pensei em 5 frases que da minha personagem, seriam coisas assim que, pelo que eu entendi, que pareceria recorrente no enredo. Que medo! Será que me descobriram aqui em São Paulo? Preciso entregar essa matéria o quanto antes. Ai, que susto!
Quando será que terei paz? Então, a gente pediu para fazer essas frases, Natanaela e o grupo que está aqui com a gente, porque os espaços vazios dentro do texto, eles são muito interessantes e, às vezes, escrever algumas coisas mais fragmentadas, deixar algumas frases soltas, dando a possibilidade do leitor criar uma narrativa, né? E quando a gente escuta que medo, será que me acharam aqui? Ai, que susto! Quando será que terei paz? A gente já constrói na cabeça, como leitor, né, ouvindo isso, um determinado contexto para Ana Caterina. E eventualmente, né, se a gente pensar até no Edgar Allan Poe, na filosofia da composição, quando ele diz da repetição, né, da repetição como se fosse um refrão dentro do texto, né? Então, escolher uma dessas frases e colocar essa frase recorrentemente, né? Ai, que susto! Ai, que susto, assim, por que essa pessoa se assusta tanto, né? O que tem de assustador na vida? E deixar que as outras pessoas construam esse susto, né? Você não precisa entregar tudo no texto. Um texto também pode entregar uma parte e deixar para o leitor a construção do restante. E o nosso objetivo era mostrar que existem frases fragmentadas que ajudam nessa composição. Quer falar, Miriam? Eu lembro, é porque eu lembrei do Grande Sertão, né? Que viver é muito perigoso. É o tempo inteiro, né? E, é uma frase que fica, né? Você não esquece nunca mais. E é um personagem fortíssimo. E aí, mais uma vez, a gente traz a questão da importância da construção do personagem, porque é ele quem carrega a história. Dificilmente a gente lembra do enredo inteiro de um bom livro. A gente carrega para sempre na gente aquela personagem, né? Então é impossível esquecer um bom personagem, bem Os superlativos do José Dias, né? Um dever amaríssimo, né? Assim, sempre tem várias coisas que a gente vai guardando dentro do processo. É isso. E aí, quando a gente... essa ideia da fragmentação do último exercício, ela é maravilhosa, porque ela deixa o leitor, né, assim, numa pergunta. Será que acontece? E se é que vai ter explicação, porque você, como a Estela disse, você de repente pode não explicar o que tanto assustava. E a gente vai ficar com a última página, né, ali, e você vai passar dias pensando naquele livro maravilhoso que não te respondeu a pergunta, porque, na verdade, não é função do livro responder tudo, né? Então, é um exercício bem legal. Só para a gente passar as referências, a gente chegou aqui no nosso horário final, mas garantindo que a gente dê os créditos às pessoas, aos merecedores do crédito, né? Quis deixar de passar e te dou a última palavra aí da Marguerite Duras, Miriam. Ah, sim. Eu adoro essa frase dela. Escrita chega como vento. É nua, é distinta, é a escrita e passa como nada mais passa na vida. Nada mais, exceto ela, a vida. Então, a gente agradece muitíssimo a atenção de todos vocês. A gente espera que, de alguma forma, a gente tenha contribuído para que vocês consigam levar a escrita criativa para a sala de aula. Eu espero que a gente colabore com a criatividade e a imaginação desses alunos todos, que têm a sorte de tê-los como professores, que é uma profissão lindíssima e a gente sabe muito difícil também. Então, eu agradeço muito ao convite, fiquei muito feliz de ter participado, espero que haja outras oportunidades da gente poder fazer e praticar mais exercícios, porque é uma delícia compartilhar a escrita com vocês.
Eu faço as palavras da Miriam minhas e agradeço também a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado, e acho que Mariluz, Cássia e Natanaela, minimamente, a gente não ouviu as outras pessoas, espero que vocês também tenham participado dos exercícios, mas acho que vocês já têm aí um bom caminho de personagem, de conto, de história. Já fiquei com vontade de conhecer a Maria da Paz Souza, a Ana Caterina Esperancosa e a Carla Ortiz. Acho que tem caminhos aí, olha aí, de escrita muito interessante, muito bacana. Então, gente, muito obrigada a todos, muito obrigada ao Instituto, né? Vou fazer uma colinha aqui, porque é Instituto Sud Menuti, e ao programa da PUC, né, de Literatura e Crítica Literária, por ter feito essa parceria, que eu acho que vai ser um ano bem bacana, com muitos cursos maravilhosos. Então, meu muito, muito obrigada, Miriam, a Estel, por ter topado esse desafio aí, e que venham outros também. Gente, muito boa noite. Eu vou pedir ou para a Estel ou para a Miriam parar de gravar, porque eu caí e não voltei